Gravar. Então, boa noite, mulheres presentes no nosso 14º encontro. Você vê como passa rápido, né? Já estamos no 14º. Já foi metade do ano, né? Que bom que vocês estão aqui comigo. Então, vamos lá. Aqui. Então, hoje nós vamos falar sobre crenças limitantes. Todas nós, em algum momento da nossa vida, atravessamos momentos dolorosos, situações negativas, inesperadas, ou períodos de grande pressão emocional que temos que superar. Essas experiências podem marcar de tal forma algumas pessoas, criando um diálogo interno de caráter negativo, ou seja, aquelas vozezinhas internas que se manifestam através de pensamentos limitadores. Por exemplo, eu sou desajeitada, eu não tenho capacidade, sou uma inútil, estou sempre errada, ou eu não vou nunca conseguir. Essas frases que vêm sempre marcando, né? Eu não sou capaz, eu não faço isso, eu não sou, não presto para nada, né? E isso acontece porque nosso cérebro possui ferramentas de defesa de sobrevivência, focadas em identificar problemas para nos impedir de cair em perigo. Então, quando estamos nessas situações de grande pressão emocional, essas ferramentas elas são acionadas através dos pensamentos negativos e freiam as nossas ações. Então, é normal quando a gente está numa situação de estresse, de pressão psicológica, de pressão emocional, a tendência é a gente voltar no negativo para nos segurar, para a gente não ficar à mercê das emoções, né? Então, o nosso cérebro nos segura. Então, a tendência é a gente cair no negativo para parar. Opa, sinal de perigo aqui, né? Então, por isso que normalmente nas situações de estresse a gente baqueia, né? Acaba freando. Então, esses diálogos internos, eles costumam revelar as falsas verdades que nos machucam e influenciam o nosso modo de viver. Eles dão muitas pistas de quais as crenças e sentimentos que nós temos a respeito de nós mesmos, da vida, dos relacionamentos. As emoções que vêm à tona muitas vezes têm a ver com as dores mais profundas que nós guardamos e nem nos damos conta. Isso vem lá da infância, vem de coisas que nos marcaram e a gente não tem nem noção do que é, né? Então, nós chamamos de crenças as verdades que nós acreditamos e que guiam a nossa vida, que guiam as nossas atitudes. Vocês sabiam que uma crença é muito maior do que qualquer conhecimento e tem o poder de impulsionar ou frear uma pessoa muito mais do que qualquer outra coisa? Então, essas crenças, elas manipulam muito mais a nossa vida do que qualquer outra coisa que a gente possa imaginar, muito mais que o conhecimento que a gente tem. Então, as crenças, elas têm um poder muito grande sobre nós. Então, as crenças que impulsionam, elas são as chamadas crenças fortalecedoras. São as ideias positivas, que possuem a função de empoderar, de fazer as coisas, as pessoas e a nós mesmas com mais otimismo, impulsionando a gente a alcançar os sonhos, as metas, sabendo que somos merecedoras de abundância e de prosperidade. Então, elas nos fazem ir para frente, né? Acreditar naquilo que a gente espera, naquilo que a gente almeja. Então, ok, eu quero ser alguém, ter um cargo importante, eu vou batalhar, eu vou seguir sem medo, sem restrição, sem acreditar que eu não seja merecedora de atingir isso que eu quero conseguir. Já as crenças que freiam, elas são chamadas crenças limitantes. Elas são as interpretações e os pensamentos que assumimos como verdade que nos impedem de desenvolver as competências, as habilidades e as emoções.
Quando eles são negativos, eles geram sentimentos ruins. Então, quando essas crenças elas nos impedem, né, nos travam, elas geram sentimentos ruins, fazem nos sentirmos inadequadas, incapazes, inferiores, angustiadas, ansiosas, irritadas ou até sem perspectiva. E ao se tornarem recorrentes esses sentimentos, essas crenças, esses diálogos internos, eles tornam-se hábito e modificam o nosso cérebro e nos tornam mais vulneráveis a transtornos de ansiedade, depressão e ao estresse. Então, essas ideias negativas, por exemplo, de que eu não vou conseguir liderar uma equipe, de que não é boa o suficiente, de que não nasceu para empreender, por exemplo, que não nasceu para ser mãe. Quanta gente que acredita nisso, né? Que não tem essa capacidade, entre muitas outras ideias que se tornam frustrantes e atrasam o seu desenvolvimento pessoal e até profissional. Então, as crenças limitantes, elas geram atraso de vida para a gente, né? Nos impedem de ir para frente. E as crenças limitantes, elas podem ser divididas em crenças de identidade, que limitam o pensamento da pessoa sobre si mesma. Seu ser com o ter, por exemplo, eu não sou ninguém, eu não possuo nenhum valor, ou eu sou uma pobre coitada, eu sou péssima nisso. E também tem as crenças de capacidade a respeito das nossas competências, das nossas aptidões, daquilo que acreditamos ser ou não ser capazes de fazer. Elas influenciam diretamente nas decisões que nós tomamos e os riscos que nós assumimos. Por exemplo, é, eu não nasci para liderar, eu não tenho capacidade para empreender, então eu estou limitando as minhas capacidades. E ainda há as crenças de merecimento, onde mesmo se sentindo capaz ou reconhecendo o seu valor, a pessoa não se sente merecedora do sucesso, por exemplo, das conquistas, do reconhecimento e até mesmo da abundância ou da prosperidade financeira. Ela nunca vai se sentir merecedora daquilo. Um exemplo clássico é a famosa frase: é muita areia para o meu caminhãozinho. Acho que todo mundo já ouviu essa frase algum dia, né? Por exemplo, você conquista um cargo, uma posição de sucesso profissional, por exemplo, né? Está no auge da sua carreira, mas lá no fundo você se acha, como a gente já falou nos encontros passados, a síndrome da impostora. Você não se acha merecedora porque você não acha capaz. Não, isso é uma mentira, eu não sou tudo isso, né? Porque isso é uma crença limitante de merecimento. Por mais que você tenha o sucesso profissional, pode ter o sucesso financeiro, né, através disso, você não se acha merecedora de tudo isso. E as pessoas com crenças limitantes, elas sofrem muito com dúvidas quando estão diante de situações críticas, que exigem as tomadas de decisão, porque elas ficam sujeitas ao medo e à insegurança, pois elas não acreditam em si mesmas, não acreditam que merecem as oportunidades que surgem e por isso acabam deixando que elas passem, porque elas não têm essa segurança, não, ok, eu mereço, eu tenho conhecimento, eu tenho capacidade, eu tenho merecimento para ir atrás, por exemplo, aceitar um cargo, uma vaga, alguma coisa que seja realmente buscando, né? E como eu falei, então isso é muito ligado à síndrome da impostora, por não se achar capaz, por se achar uma fraude, né, em conseguir alguma coisa que está esperando. E o medo é uma das maiores crenças limitantes. Por quê? Medo de altura, medo do desconhecido, medo de encarar o medo. Ter medo é comum. O medo é um mecanismo de proteção e defesa do organismo, é natural. E ele está relacionado ao instinto de sobrevivência. Então, até aí está tudo certo. E saiba que você não é menos forte por temer determinada situação, por temer um objeto, por temer um lugar. Tá tudo certo. Porque o medo, ele é um sentimento natural de todo ser humano.
Agora, pense um pouquinho. O medo, ele tem que te proteger, né? Será que ele está te protegendo ou ele está te impedindo de alguma coisa? Se ele estiver sendo excessivo, cuidado para não deixar que ele seja uma limitação na tua vida. Porque muitas vezes o medo em si é tão grande, né? Não é de mudar de vida, de mudar de vida, de mudar de carreira ou de enfrentar novos desafios. Mas, na verdade, o medo está sendo de fracassar, porque nós não fomos feitos para, não somos devidamente preparados para lidar com o fracasso. Então, esse medo de enfrentar não é o medo do desafio em si, mas é o medo de fracassar durante o processo do desafio. Então, é muito do nosso preparo como ser humano, não só mulheres, eu falando, em geral, né? O ser humano não é preparado para o fracasso. E isso impede dele tentar. Por isso que muitas vezes a gente fica pensando nos prós, nos contras, né? E a gente vê muito contra, não, muito mais do que os prós, né? E esse medo de dar errado já nos impede de tentar por causa dessas crenças que nos limitam, desse medo que já nos limita de tentar. E o medo, ele pode ser paralisante principalmente por causa de algumas crenças limitantes que nós temos. É quando se acredita que não se é capaz de fazer algo sem ao menos ter tentado antes, né? Então, essas crenças limitantes, que nada mais são do que desculpas que arrumamos para não dar um passo à frente em uma determinada situação. Elas são responsáveis por nos manter na zona de conforto. Por quê? Se eu tiver que encarar um desafio, eu vou ter que fazer coisas muito diferentes daquilo que eu estou acostumada, né? Eu vou ter que enfrentar coisas que vão me tirar dessa zona de conforto, né? Eu vou ter que encarar coisas, alguns processos de mudança, vou ter que fazer algo a mais do que eu estou acostumada a fazer. Então, isso sai da zona de conforto. Saiu da zona de conforto, o cérebro entende como um perigo. E isso causa medo. E o medo nos faz sair do enfrentamento do desafio. Então, muitas pessoas deixam de empreender, de fazer uma transição de carreira, ficam paralisadas por causa dessas crenças limitantes. Pois elas acham que não têm capacidade para fazer isso ou que não estão prontas para encarar o desafio. E na maioria das vezes, nem percebem que deixam de fazer algo ou evitam uma situação por causa do medo. Então, identificar esse sentimento é necessário para poder, então, enfrentar. Porque às vezes, assim, a gente, eu não vou mudar de carreira porque ela não, esse outro, essa outra carreira, esse outro cargo, ele não é muito promissor, eu estou em dúvida. Então, a questão não é que o outro cargo, a outra carreira, não é muito assertiva. É o medo que está me fazendo enfrentar, que está me impedindo de trocar. Então, está perdendo uma oportunidade em função do medo, né? Então, no momento que a gente começa a perceber e identificar que estou perdendo uma oportunidade por causa do medo, aí eu começo a perceber que sim, opa, se é o medo que está me impedindo, eu preciso enfrentar o medo. Se eu analisei todas as situações e estou vendo que não é o problema da carreira, não é o problema da parte financeira, ou sei lá, eu analisei todas as variáveis. E o que realmente está me impedindo é o medo, aí eu começo a tratar o medo. Vou tratar essa crença que está me limitando. Então, por isso, é importante fazer frequentemente um exercício de olhar para dentro de si, analisar o que é um medo infundado e quais são os fatos que realmente podem impedir de atingir os seus objetivos. É uma análise pessoal, íntima, né? Reflita sobre as situações do seu dia a dia. Enxergar a situação por outra perspectiva ajuda muito a reduzir o medo. E o bom é que é possível mudar o nosso comportamento, sempre. E isso ocorre quando começamos a detectar esses medos e pensamentos negativos e substituímos por afirmações positivas. Não tem como eu tirar o medo, né, de dentro da gente, mas a gente consegue mudar. É a tal mudança do mindset, né? A gente transforma. Eu tenho medo,
e eu vou transformar ele, eu vou olhar por outra perspectiva, tá? Uma dica é começar a nos abordar na segunda pessoa, assumindo um papel daquela amiga, daquele amigo que deseja o melhor. Então, uma dica é assim: se olhe no espelho e diga: eu entendo que você esteja preocupada, mas lembre-se que você tem capacidade para conquistar o que você quer. Ou você já fez isso antes, então confie em mim que vai dar certo. Você merece o melhor, você é forte, tente. A dica é mudar esse diálogo interno, tá? É literalmente dialogar com você mesma. Porque a gente fica com essas vozes internas aqui falando com a gente. Não, você não é boa para isso, não, bobagem, você está sonhando alto demais. Então, essas vozezinhas que ficam dentro da cabeça da gente, querendo desviar do que a gente planejou, é que nos atrapalham, que nos vão impedindo de ir para frente dentro daquilo que a gente está trilhando, né, da nossa perspectiva, das nossas metas. Então, a gente começa a falar conosco mesmo como se fosse uma outra pessoa, né? É a mudança do mindset. Eu vou tirar esse medo. Tá, eu vou mudar de carreira. Qual é meu medo? Meu medo é o quê? Que eu vou fracassar na outra carreira, mas quais são as possibilidades de fracasso? É não estar preparada para uma função diferente? Ok. Então, o que que eu preciso fazer para estar preparado? É um curso? É um treinamento? É um estágio? Então, eu vou fazer o que for necessário para estar preparada. Ah, é uma mudança de cidade? O que que pode acontecer de ruim se eu mudar de cidade? Então eu vou fechando o cerco, né? Qual que é o problema? Quais são os problemas? E vou tentando resolver os problemas. Não vão aleatoriamente pensando, ah, não vai dar certo. Não vai dar certo por quê, né? Então a gente vai construindo as soluções para sair desse medo, para sair dessa crença. Ah, eu não sou boa o suficiente. Por que não? No que eu tenho que ser boa para dar certo? Porque é muito vago, né? A gente fica naquela, não, eu não nasci para isso. Por que não? Ok? Ninguém nasceu preparado para ser alguma coisa, ninguém nasceu com o dom dentro do bolso aqui e tira, né? Então a gente tudo é possível da gente se preparar, da gente se desenvolver. Então essas desculpas, e é muito comum essas desculpas, é muito, todo mundo algum dia já falou alguma coisa, não, eu não nasci para isso, não é? Acho que todo mundo algum dia já falou alguma coisa dessa, né? Então, a gente tem que aprender a nos convencer a nós mesmas, né? De que é bobagem a gente ficar com essas desculpinhas que não convence ninguém mais, né? Então, vamos falar para nós mesmas que sim, a gente pode. Então, deixa a desculpinha de lado aí, né? Então, a dica é mudar o diálogo interno, porque ao programar esse mindset com as crenças fortalecedoras, a gente vai trocando, né? A gente pode aumentar a nossa coragem e essa perseverança, né? Além de criar mais resiliência, essa resiliência necessária para buscar os nossos objetivos. Existe uma prática de PNL, não sei se vocês já ouviram falar, né? Programação neurolinguística, que a gente consegue ressignificar as nossas crenças, tá? Eu fiz um curso quando eu fiz o coaching, que é bem interessante. A gente muda os medos, os bloqueios, os traumas, a gente muda a forma de pensar, eu ressignifico, tá? Então, ressignificar quer dizer dar novo significado a algo que já existe. Algo muito forte. Um exemplo, tá? Eu sempre morri de medo de sapos, né? Eu lembro assim, uma vez eu desci cachoeira, rapel com meu marido na serra, 40 metros, toda corajosa, cheguei lá embaixo, né? Ai, nossa, desci 40 metros. Cheguei lá, tinha um sapo, quase morri gritando de medo. Então, eu não tive medo de descer a cachoeira, mas morri de medo de sapo. Então, cada vez que eu via sapo, seja na TV, seja no... Nossa, eu tinha um pavor de sapo. E nessa prática de PNL, a gente né, um fez no outro e tal, e eu ressignifiquei. Quando eu olhei o sapo, a gente fez a técnica lá, eu olhava um sapo, para mim ele era, eu via um sapo todo pintado de bolinhas vermelhas, como se fosse uma joaninha, ressignifiquei aquele olhar, sabe? E mudou. Hoje eu vejo um sapo, claro, eu não vou pegar ele na mão também, né? Mas eu não tenho mais aquele negócio horrível que eu tinha de olhar ele e ficar em pânico.
tem várias outras situações, com pessoa, com não sei o quê, alguma coisa que me dava um sentimento ruim, ressignificou a forma de ver a situação, né? Porque eu não conseguia ver a pessoa na hora, e mudou, saiu aquela coisa ruim que fica na cabeça da gente. Então, ressignificar qualquer coisa que está, por exemplo, eu tenho um medo muito forte que não me deixe para frente, que não me deixa mudar de atitude, a gente consegue fazer com essa técnica de PNL uma ressignificação. Mas, assim, no dia a dia, a gente consegue mudar, ressignificar a nossa forma de pensar muito fácil, tá? Não, eu não vou, por exemplo, tem gente que tem dificuldade de aprender a dirigir, né? Eu vou mudando, não, eu consigo, né? Claro, às vezes é muito mais forte que a gente precisa de ajuda, né? Ou dessa técnica, ou de psicólogo, terapia. Mas no dia a dia, de forma hábito, né? Habitualmente a gente vai mudando e a gente consegue ir mudando a forma de pensar aos pouquinhos. E o autoconhecimento, ele é essencial para entender certos comportamentos que a gente tem e que sustentam esses medos, essas crenças, tá? Então, por isso, o primeiro passo é sempre questionar as nossas próprias crenças. O que sustentam essas verdades? Porque às vezes a gente aprendeu coisas lá na infância, né, com os nossos pais, dentro das verdades que eles tinham e não são culpados, é aquilo que veio, né, da educação deles também. Será que são verdades ainda hoje para nós? Será que a gente precisa ainda carregar essas verdades? Então a gente precisa questionar mais, né? Outra coisa, como que você costuma avaliar os fatos concretos? De forma mais emocional ou racional? A maioria das nossas crenças, por ser inconsciente, não costuma ter uma sustentação racional. Esse é um ponto central para ressignificar nossas crenças. Como na maioria as nossas crenças são inconscientes e irracionais, vamos começar por aí. Primeiro, tente racionalizar os motivos que te levam a acreditar em alguma coisa e não em outra, né? Então, seja racional e realista. Vamos acreditar naquilo que é real de fato, né? Então, essa reflexão, com certeza, irá te revelar muitas crenças que não correspondem à realidade. São coisas que a gente traz enraizada, mas que de real, na verdade, não tem nada, né? A gente começa a ver, poxa, eu acreditei tanto tempo nisso, mas não é verdade, né? Porque muitos dos nossos medos parecem ser bem maiores do que realmente são. Então, quando a gente analisa cada situação com calma, com tranquilidade, com um olhar racional, a gente pode perceber isso mais facilmente. E é muito importante observar também se existe de fato relação entre o que a sua mente elabora e a realidade concreta. Porque é muito comum a nossa mente criar uma infinidade de desculpas apoiadas em uma variedade de fatores, né? Incluindo defesas cognitivas. A gente cria uma realidade para justificar aquelas verdades, aquelas crenças que a gente tem. Então, quanto mais inteligente é uma pessoa, mais elaboradas são as suas defesas e as suas crenças, tanto limitantes quanto motivadoras. Então, a nossa mente ela é muito criativa. A gente tem que cuidar o que é real e o que não é na nossa mente, né? Então, por isso, é preciso tomar cuidado. Embora os nossos processos cognitivos sejam extremamente importantes, eles representam apenas uma parte do conjunto total que é a mente humana, né? Então, saber reprogramar o nosso mindset também exige que a gente saiba lidar tanto com os conteúdos emocionais quanto os cognitivos. E para ajudar nessa análise, eu separei 3 perguntas que podem ajudar a identificar o que motiva os seus pensamentos e a objetividade deles, tá? As suas reações e ideias são baseadas mais em sentimentos e emoções ou na racionalidade? Segunda, o seu modo de raciocinar, ele te auxilia a alcançar os seus objetivos? Eles impulsionam ou freiam o que você busca? Sempre duvide dos seus pensamentos, tá? Caso você perceba que eles não te auxiliam a realizar nada ou sejam negativos, tá? Ouse sempre questionar suas crenças. Se as suas crenças não aumentam a sua consciência sobre o universo
e sobre você mesma, tá? Suspeite delas. E quantas ideias você já teve no passado que persistem da mesma forma até hoje? Então, isso vale assim, para a gente analisar um pouco do que a gente tem vivido, né, nesses questionamentos aí. Então, ouse questionar as suas crenças. Porque se aprendemos com os erros, temos a chance de amadurecer. E com as crenças também são assim, acontece dessa forma. Cada um pode servir a um propósito. Mesmo as suas crenças limitantes também servem como aprendizado e crescimento. Então, quando questionamos as nossas crenças, nós também crescemos intimamente. Aos poucos, nós vamos nos aproximando do cerne, da essência do nosso ser. O poder para mudar a nossa vida está sempre, sempre dentro de nós mesmos. Então, seja fiel à sua verdadeira essência. O seu jeito, ele sempre é o jeito certo, não é errado. A gente só precisa descobrir a melhor maneira, né, de tirar limpar, né, o que que é a crença correta e a crença que não é o que é a invenção da nossa mente, né? Então, mesmo quando a gente erra, a gente aprende algo. Então, ser firme nas nossas decisões e resistir a essas influências negativas, tanto externas quanto internas, é o verdadeiro segredo. Ninguém poderá te conhecer melhor do que você mesmo. Se você decide se autoconhecer, é por aí que começam as mudanças, sempre. Então, eu sempre bato nessa teclinha: autoconhecimento, autodesenvolvimento. Então, você é a pessoa mais capacitada do mundo inteiro para tomar as próprias decisões, pois só você realmente conhece a sua própria história, as tuas crenças, as tuas memórias, né? Então, as crenças não são verdades fixas, tá? Isso é importante. Elas têm sim certa estabilidade, porque elas estão muito gravadas na gente, mas não são imutáveis. Isso é o mais importante. Então, esses questionamentos que nós fazemos a nós mesmas são uma forma de desenvolver autoconhecimento e gerar os insights que vão nos ajudar a entender. Ao se tornar mestre do próprio destino, você vai sendo guiada cada vez mais em direção a você mesma, reconhecendo e aceitando a sua própria história, aceitando como você é, gerando as mudanças de dentro para fora. Eu sei que na prática isso é muito mais difícil do que parece, né? Porque atingir resultados mais extraordinários, de fato, é, precisa desse comprometimento, da ressignificação desse mindset. Mas não é impossível, né? Então a gente consegue fazer essas mudanças. Então eu gosto dessa frase, frase que eu peguei aqui, né? Mudanças incríveis acontecem na vida daqueles que ousam quebrar as suas próprias resistências e superar padrões de pensamento limitantes. Devemos usar os nossos recursos e direcionar a nossa energia rumo aos nossos objetivos e não o contrário. Aplicar energia em um pensamento de negatividade é um verdadeiro desperdício. Então, cada pensamento negativo que temos ocupa um espaço que é muito valioso na nossa mente. Ao invés de perder tempo e energia com pensamento negativo de qualquer espécie, experimente se dedicar a construir pensamentos mais positivos e vislumbrar as coisas boas. Porque todos somos filhos de uma mesma força criadora que nos guia e nos dirige, mesmo que você não reconheça isso ainda. Você tem dentro de você todas as capacidades da mente humana. Tudo depende de você e da sua força de vontade, da sua coragem e da sua ousadia. Então, era isso que eu tinha por hoje para falar sobre as crenças. Espero que tenha ficado claro para vocês. Deixa eu descompartilhar.